Bom dia, meus irmãos. Que Deus abençoe tua vida em nome de Cristo Jesus. 2 Crônicas 16, versículo 9 é a base da meditação desta manhã. Diz assim: porque os olhos do Senhor passam por toda a terra, para que ele se mostre forte para com aqueles cujo coração é íntegro para com ele. Glória a Deus. Este versículo está falando do rei Asa. Ele foi rei de Judá. Quando este homem assumiu o governo dessa tribo do norte, ele procurou andar diante de Deus. Ele procurou limpar a terra da idolatria. Ele procurou ser zeloso perante o Senhor, chegando a ponto de afastar a sua mãe, de tirá-la do trono, a rainha, porque ela fizera um ídolo horrível. Ele então a depôs da posição ou da qualidade de rainha. Este homem procurou fortificar a cidade durante o período em que a terra estava em paz, e este período duraram 10 anos. Mas depois desse tempo, veio contra ele o rei da Etiópia com 1 milhão de soldados. Asa confiou em Deus, foi orar, foi humilde na oração, pois ele confessou que não tinha como enfrentar aquele exército, mas colocou Deus acima de tudo, dizendo para o Senhor que para ele não havia dificuldade. Ele buscou o Senhor e o Deus deu uma vitória extraordinária sobre este homem. Deus foi com Asa, com seu exército, e eles desbarataram esse exército etíope composto de 1 milhão de homens e centenas de carros de guerra. Este homem continuou fiel. Depois ele enfrentou um outro desafio. Dessa vez, queridos, foi um desafio, pode dizer, caseiro, familiar, quero usar essa palavra. Porque Baasa, rei de Israel, nesse tempo, Israel estava dividido em 2 reinos, reino do norte e reino do sul. Baasa era rei de Israel, ou seja, composto por 10 tribos, chamado Reino do Norte. Ele veio contra Baasa, edificou cidades, criou certas barreiras de maneira a impedir que Baasa ou qualquer pessoa saísse ou entrasse no território de Judá. O que é que Baasa faz? Em vez dele voltar a confiar em Deus, como fizera quando enfrentou o exército etíope que veio contra ele com 1 milhão de homens, ele foi buscar ajuda na Síria. Recorreu a Ben-Hadad. Pediu que Ben-Hadad anulasse a aliança com o rei de Israel, Baasa. Fizesse aliança com ele, ele ia pagar uma fortuna para Ben-Hadad. Ben-Hadad ouviu. Mas essa atitude não foi boa aos olhos do Senhor. Deus então enviou um profeta para falar com ele. Lembrou a ele o período de confiança em Deus, da grande vitória que Deus lhe dera contra o exército da Etiópia. E perguntou, em outras palavras, por que você não confiou em Deus? O coração dele já não era tão fiel ao Senhor. Queridos, quantas vezes nós enfrentamos situação de fora, com garra, com confiança, e às vezes dentro da nossa própria casa, às vezes no nosso ambiente, naquilo que nos cerca, não necessariamente dentro da família, mas naquele ambiente mais familiar, muitas vezes nós achamos difícil Deus operar. Muitas vezes não confiamos em Deus para mudar uma situação dentro de casa. Quando enfrentamos um inimigo caseiro, quando enfrentamos alguém conhecido, quando enfrentamos um problema na igreja, quando enfrentamos um problema no trabalho, alguém que muitas vezes convive conosco, deveria ser nosso amigo, mas se torna nosso aliado, muitas vezes tiramos os olhos do Senhor e procuramos ajuda em lugares ou com pessoas que não agradam a Deus. Isso foi desagradável ao Senhor. E o profeta diz, os olhos do Senhor passam sobre a terra. Ele olha tudo, ele vigia, fazendo o quê? Olhando para os corações, olhando para cada coração, para ser forte, poderoso
com aqueles que confiam totalmente nele, para aqueles que permanecem fiéis a ele. Porque, querido, para Deus, o tamanho do exército, o tamanho da dificuldade e problema não importa. O que importa é a confiança nele. Talvez o problema com Baasa fosse menor, e não foi a questão de Baasa, foi que ele tirou o coração do Senhor e foi buscar ajuda no rei da Síria, buscar ajuda no mundo. Querido, confia em Deus, mantenha firme, porque neste momento o Senhor está sondando o seu coração. E Ele sonda, como diz o profeta, e eu disse, repito, para mostrar-se forte para aquele cujo coração confia plenamente nele. Confia em Deus. Deus é maior do que qualquer problema que você possa estar enfrentando. Deus pode todas as coisas. Que Ele te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Senhor, ajuda-nos a confiar em Ti. Muitas vezes nós demonstramos grande fé lá fora, no enfrentar desafios, mas às vezes tiramos os olhos do Senhor quando aparece o inimigo caseiro, quando enfrentamos uma situação caseira, meu Pai, familiar, meu Deus. Dá-nos graça para olharmos para Ti, porque o Senhor olha para o nosso coração para se mostrar forte, para mover a nosso favor Tuas mãos. Em nome de Cristo Jesus. Amém.